Boa noite, igreja. Graça e paz. Uma alegria estarmos mais uma vez, não é? Podendo cultuar ao Senhor nessa oportunidade tão especial. Muito feliz em rever os irmãos que estavam aqui na escola bíblica, né? E também rever alguns amigos que há tempos a gente não encontrava, mas é sempre uma alegria, né? Uma satisfação tê-los conosco. E antes eu gostaria que alguém pudesse encostar aquela porta ali. Alguém, Jonathan? Obrigado, querido. Nós vamos conversar essa noite e esse mês sobre esse tema, como Deus cura a dor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre sofrimento e graça. Vocês sabem que existe uma campanha, né, intitulada Setembro Amarelo. Já ouviram falar? Que é aquela campanha de prevenção ao suicídio. E, queridos, por mais que a gente tente evitar entrar nesses temas, mas os números de pessoas angustiadas a ponto de considerarem finalizar suas vidas é muito grande. E o que a gente tem a ver com isso? Bom, a gente tem uma mensagem para entregar para essas pessoas. A gente tem a oportunidade de falar com o mundo enfermo a respeito do remédio. E o remédio para o mundo é a graça. E nós queremos expor aqui durante esse mês, para que você não se sinta deslocado, ou talvez sinta assim um fraco na fé, como que o sofrimento é algo comum, né? Não é só você que sofre. Não é só você que sente as dores, enfim, as tribulações, os efeitos dela na vida. Todos nós e todos os servos de Deus, de alguma forma, experimentam e experimentaram e experimentarão o sofrimento. Mas a gente tem o diferencial, né, que é Deus. E como Deus, então, Ele pode e Ele nos ajuda nos momentos de adversidade. E eu gostaria de expor o texto que a gente encontra lá em 2 Coríntios, a gente fez a leitura aqui na leitura responsiva já do capítulo 1, né? E eu gostaria que vocês acompanhassem aí no capítulo 7 agora. Capítulo 7, do 5 ao 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 5 ao 16. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura, né? Porque a leitura por si só, ela já nos dá dicas importantes aqui, né? Versículo 5 diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Portanto, ainda que vós tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal,
nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, olhamos aqui para o apóstolo Paulo, eu acho que para vocês também cai por terra aquela ideia de um apóstolo que era inabalável. A ideia daquele homem tão forte espiritualmente a ponto de estar blindado, né, dos conflitos emocionais de qualquer ordem. Quando a gente lê um texto como esse, é mais ou menos aquela leve decepção que os fãs do Davi têm, né? Que a gente, quando é criança, gosta muito do Davi, né? Vocês também eram assim? A gente vê as histórias, e principalmente dele derrubando Golias, né? E a gente acha assim, nossa, como Davi é um herói. Quando crescer, eu quero ser igual a ele. E daí você lê algumas páginas para frente da Bíblia e você muda de ideia, né? Porque você vê o tanto de atrapalhada que Davi fez na vida, cometeu alguns pecados ali muito, muito ruins, né? Não que haja pecados bons, né? Enfim, mas as consequências foram dolorosas, danosas, e você fica pensando, como que alguém como Davi cai numa arapuca dessa? A gente também, alguns lembram aí do profeta Elias, né? O profeta Elias também uma pessoa de forte impacto na nossa vida cristã. A gente vê ele lá com os profetas de Baal, né? 450 profetas de Baal, e aí ele enfrenta corajosamente todos eles, vence, né? O Deus responde às suas orações, ele mata, né? Manda matar todos os profetas de Baal, faz aquela limpa, e logo mais à frente a gente encontra esse mesmo homem corajoso, esse mesmo homem forte, agora dentro de uma caverna, escondido, em posição fetal, né? Talvez alguns dizem, com medo, angustiado, a ponto, né, com uma profunda depressão, ele é a ponto de desistir da sua própria vida. A gente acha estranho até Jesus, não é verdade? Jesus, na noite da paixão, ele está no Getsêmani, angustiado também, ele fala, minha alma está angustiada, eu estou sentindo dor na alma, temores por dentro. Jesus soa gotas de sangue, né, aquela ideia de uma pressão muito forte, né, um estresse muito alto, e a gente fala, Jesus está nessa situação aí. E aí a gente vê o apóstolo Paulo, e assim, gente, não, em nenhuma das outras cartas do apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas, e em nenhuma das suas demais cartas, ele deixa o seu coração tão exposto, quanto ele o faz nessa carta aos Coríntios. E não só expõe o coração, mas ele confessa aqui as suas fraquezas. O auge dessa angústia, desse sofrimento que o apóstolo Paulo está passando, fica evidente nessa expressão que a gente leu aqui. Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, ele resume. Temores por dentro. Você já se viu numa situação assim? Lutas, combates que você precisa enfrentar e muitas vezes não há forças, né? Parece que você será vencido, será derrotado. Aliás, no texto que a gente leu, na leitura responsiva, ele fala, né? Força sobre-humana.
a ponto dele até desistir da vida, de ele entender que ele ia morrer, né? Então, lutas por fora, mas também ele fala sobre temores por dentro. E esse é o poder do sofrimento, é que ele não é uma questão apenas externa, mas ele é sobre algo que acontece dentro de nós. Baseado nos sofrimentos externos, o nosso sofrimento pode aumentar consideravelmente. E o apóstolo Paulo está neste momento, e João Calvino, comentando essa expressão aqui, por fora combates, por dentro temores, o Calvino diz o seguinte: por lutas, o apóstolo Paulo tem em mente os assaltos externos que seus inimigos desferiam contra ele. E por temores, ele tem em mente as ansiedades que suportava, advindas dos males domésticos da igreja. O que ele está querendo dizer é que não só está sendo atacado por seus inimigos declarados, mas que está enfrentando muitos problemas advindos de males domésticos. Ele percebia quão fracos eram muitos deles, e deveras quase todos eram fracos, mas percebia ainda de quantos e quão diversos estratagemas Satanás lança a mão para transformar tudo em pandemônio. Ele percebia quão poucos de fato eram sábios, quão poucos sinceros, quão poucos firmes e quantos eram hipócritas e pessoas de nenhuma dignidade, ambiciosas e perturbadoras. Em meio a tais dificuldades, é inevitável que os servos de Deus tremam e se vejam dominados por profunda ansiedade. Isso porque têm de guardar muitas coisas em silêncio, por amor à paz nas igrejas. Então, o sofrimento de Paulo, ele vinha de inimigos externos, que eram não inimigos apenas dele, mas inimigos da mensagem que ele pregava. É bem sabido que o apóstolo Paulo passou por, traições, ele foi, inclusive, arapucas, né, armadilhas foram montadas para ele. Ele teve que, já no começo do seu ministério, ser tirado, né, de uma cidade, num cesto, para não ser morto, mas foi apedrejado, sofreu esses males externos. Mas uma coisa que angustiava muito ele era a ideia de possuir inimigos dentro do próprio arraial, né? E essas coisas o perturbavam, porque não se tratava apenas dele, mas essas dificuldades tinham o potencial de atrapalhar o projeto chamado igreja, atrapalhar a sua missão. E isso, sem dúvida alguma, gera ansiedade, né? Quando, de alguma forma, a nossa missão está ameaçada, então você pensa aí na criação dos filhos, e você tem essa missão de levá-los, conduzi-los ao caminho do Senhor, e de repente você se vê na seguinte situação: amizades externas começam a ganhar espaço, começam a ganhar o coração dos filhos. De repente eles começam a ser convencidos de que as suas ideias são retrógradas, de que hoje o cristianismo não significa mais nada, de que assim como seus colegas, assim como as pessoas lá fora, eles talvez tenham uma vida para viver, e eles não vão conseguir se eles estiverem seguindo as suas orientações. Quantos pais hoje têm os seus motivos de oração direcionados a filhos que largaram o Senhor? E essas coisas trazem angústia, porque fogem do nosso controle. Aquilo que deveríamos fazer, a nossa missão estava sendo feita, mas lutas, combates externos, né, tem esse poder de intensificar as dificuldades. E eu gostaria de pensar aqui 3 considerações sobre essa questão do sofrimento, que podem facilitar muito a forma como a gente vê e lida com esses sofrimentos. A primeira consideração que me ocorreu é a seguinte: sofrer não é opcional. Sofrer não é uma opção. Eu garanto que nenhum de vocês, se tivesse a possibilidade, escolheria sofrer, não é verdade? No entanto, é verdade também que esses sofrimentos, por vezes, eles se impõem a nós. Então, não adianta a gente lamentar,
não adianta a gente se desesperar, por mais que esse seja o caminho natural, porque o sofrimento não é opcional. Nós vamos sofrer. Talvez você já está sofrendo, e esse sofrimento não será o último, porque o sofrimento ele se impõe. Uma segunda consideração que eu gostaria que vocês guardassem é que talvez nós não deveríamos envidar esforços para a gente não sofrer. Sabe essa ideia de se empenhar para que o sofrimento não chegue a nós? Mas talvez a gente deveria aprender qual é a melhor maneira, então, de sofrer. Já que o sofrimento ele se impõe, já que ele não é opcional, então a gente pode escolher qual é a melhor forma de sofrer. É esquisito isso, mas a gente vai aprender isso no texto. E uma terceira consideração é que a forma como nós encaramos o sofrimento, ele pode nos destruir ou nos amadurecer. Essas são realidades. São as realidades do sofrimento. Eles existem, nós devemos, então, empreender esforços, não para evitá-lo, mas para aprender como passar por ele melhor, porque o sofrimento, ele tem o poder de, dependendo do que nós fazemos, ele pode nos piorar, mas também pode nos melhorar. De quais sofrimentos, então, a gente está falando aqui, né, do apóstolo Paulo? Combates por fora, temores por dentro. E eu, quando estava montando aqui o sermão, eu pensei em fazer uma lista. E aí eu fui fazendo a pesquisa e listas infinitas, assim, né? No entanto, eu achei por bem deixar o próprio apóstolo falar quais eram. E nós encontramos uma lista que o próprio apóstolo faz dos seus sofrimentos, um pouco para frente, no capítulo 11 de 2 Coríntios, do capítulo 16 ao 31. Eu vou ler numa versão diferente, porque é um pouquinho mais fácil de compreender, né, algumas palavras ali do texto. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 31, é uma lista que Paulo faz dos seus sofrimentos. E ele diz assim: volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que os outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir deste modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza.
Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma, portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. E aí a gente olha para um contexto desse e a gente começa a reconsiderar o nosso conceito de sofrimento. Quando a gente vê o nível de sofrimento do apóstolo Paulo, a gente faz aquela pergunta: será que eu sofro mesmo? Será que eu sofro tanto assim quanto eu imagino? Será que eu não intensifico isso de alguma forma? No entanto, os sofrimentos, eles nos atingem de maneiras diferentes, intensidades diferentes. Mas o ponto aqui, gente, é que a graça de Deus é sempre o remédio. E o apóstolo Paulo evidencia isso. Se você perguntasse para ele, com base nesse texto: Paulo, como Deus cura então a dor? Como Deus livra do sofrimento? Como Deus faz a dor parar? O apóstolo Paulo responderia esses 3 pontos, provavelmente, que eu tirei aqui do texto para a gente refletir. Primeiro, como Deus cura a dor? Nos tornando conscientes da sua presença confortadora. Como Deus cura a dor? Ele nos torna conscientes da sua presença confortadora. O versículo 6, o apóstolo Paulo, após elencar todos os seus sofrimentos, após ele se expressar: por fora combates, por dentro temores, ele diz assim no versículo 6, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Gente, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Se o sofrimento e a dor é uma realidade, mas a presença confortadora de Deus também é. Consolo e conforto, na verdade, o consolo, o conforto divino, eles são experiências exclusivas daqueles que sofrem. Porque, gente, quem é que precisa de consolo, senão alguém que está sofrendo? Quem é que precisa ser confortado, senão alguém que está, de alguma forma, angustiado? A gente fala assim dos atributos de Deus e parece que alguns deles a gente perde de vista o contexto. Então a gente fala assim: eu gostaria de sentir o conforto de Deus, o consolo de Deus. Mas como você vai experimentar isso sem algum tipo de sofrimento? Se você não sofre, não há por que ser consolado. Não é verdade? Se você chora, você precisa ser consolado. Se você sente dor, você precisa ser cuidado. Você precisa ter essa experiência, né, de ser cuidado por alguém. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Deus que conforta os abatidos, Ele nos consola. Paulo tinha certeza de que Deus estava presente em todos esses momentos. E de que, portanto, os seus sofrimentos não eram em vão. Se Deus está presente, gente, se Deus está presente, se você tem consciência da presença de Deus, você experimenta, sim, consolo e conforto. Você sabe, é aquela ideia, assim, de você estar temeroso, você estar perdido, e, de repente, você encontra o seu pai, a sua mãe, né? E aí vem aquela, puxa, a situação não está boa, mas pelo menos o meu pai está aqui, a minha mãe está aqui, alguém está aqui. Né? E isso é confortante, isso é consolador. E essa é a ideia. Deus presente em nossas vidas é, sim, uma forma de Ele curar a nossa dor. É uma forma de a sua graça se manifestar em meio ao sofrimento. Um segundo ponto aqui de como Deus curador seria nos encorajando pela companhia de verdadeiros amigos. O apóstolo Paulo fala assim: porém Deus que consola, e ele explica como é que Deus consolou ele. Não só trazendo uma consciência da sua presença, mas o versículo 6 termina dizendo: nos consolou
com a chegada de Tito. E, gente, uma máxima aqui que a gente pode aprender é que o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, ele é tolerável se a gente não tiver que enfrentá-lo sozinho. E é interessante perceber assim como Deus sabe disso. Você vê assim grandes homens, né, de Deus em momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, e você percebe assim o que é natural quando a gente está sofrendo, quando a gente não está bem, é a gente buscar o isolamento. É quase que uma regra natural. A gente se isola, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer, às vezes, compartilhar, a gente nem acredita que vale a pena fazer isso, talvez com base em outros tipos de experiência que tivemos. Mas, biblicamente falando, existe um brado contra a ideia de solidão. Parece que Deus sempre está falando assim, tudo bem, você está sofrendo, mas sozinho não faça isso sozinho. Deus consola as pessoas por meio da consciência da sua presença, mas Deus também cura a dor, nos encorajando por meio de pessoas. E é por isso que é tão importante a gente estar aqui. É por isso que é tão importante a ideia da comunhão dos santos. A gente não está aqui simplesmente para fazer um culto ou para assistir uma apresentação, um louvor bonito. A gente está aqui para ser família. A gente está aqui porque nós somos a família de Deus. Hoje de manhã na escola bíblica, né, as crianças nos obrigaram aqui, né, a cantar fazer uma coreografia aqui de um hino antigo, né, que diz: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. E foi muito bonito, né, ver toda a igreja aqui envolvida neste momento. Mas essa é uma verdade insofismável. É exatamente essa a mensagem. Nós precisamos uns dos outros, porque nós somos membros uns dos outros. Então, qualquer tipo de sofrimento que nós precisamos atravessar, ele pode ser tolerável se a gente tiver com quem compartilhar. E o versículo 7 ainda arremata, porque o apóstolo Paulo fala assim: Deus me consolou enviando Tito, mas não apenas Tito. Ele me enviou Tito e Tito tinha uma mensagem para me entregar. E a mensagem que Tito me entrega, versículo 7, não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Essas expressões aqui, saudade, pranto e zelo, indicavam para Paulo que a igreja ainda nutria uma afetividade, uma amizade, um carinho amigo pelo apóstolo. E essa é uma das angústias dele porque, assim, nós não temos essa carta aqui, ok? Ele menciona essa carta que ele enviou, e é uma carta dura, é uma carta severa, que o apóstolo Paulo manda à igreja de Corinto. E, assim, quando a gente observa todo o contexto da igreja, era uma igreja muito difícil. Paulo teve muitas dificuldades com essa igreja em vários sentidos, né? A relação dele sempre foi um pouco truculenta. Mas o fato é que Paulo foi severo em sua carta, e a notícia que ele esperava, que ele aguardava, era que Tito viesse trazer o retorno. O que deu lá? Você leu a carta para a igreja e aí? Eles receberam ela de bom grado, eles ficaram nervosos comigo, eles não querem agora mais saber de mim. Aquele pessoal que falava que eu era um falso apóstolo, será que eles venceram? Será que os inimigos conseguiram, né, tirar essa igreja? E essa angústia dele, né, começa a gerar esse temor e ele fica ansioso, e quando chega Tito, dá aquele alívio, aquele bálsamo de pensar assim: puxa, eu estou num momento tão difícil, eu estou sofrendo tanto, mas olha aqui, Deus me enviou Tito. E aí eu penso, né, ele dando aquele abraço caloroso em Tito, talvez ali ambos chorando, e aí vem aquela difícil pergunta: e aí, Tito,
como é que está a igreja? E aí Tito fala, senta aí, Paulo, senta que eu tenho algo para te falar. E aí Paulo senta, ele fala, olha, aquela carta que você mandou foi severa, foi dura. O pessoal ficou bem mexido com ela. No entanto, ela produziu frutos positivos. E aí, essa ideia de que deu certo e de que o retorno da igreja era de sentimentos afetivos por Paulo, é também um conforto, porque por mais que havia distância, esse vínculo relacional ainda existia. Então o apóstolo Paulo fica feliz com a presença, com a amizade presente de Tito, mas também com a amizade à distância daquela igreja, que ele tanto amou e trabalhou por ela, né? E essas expressões aqui de afetividade por meio de palavras e ações, elas sempre são bálsamo para aqueles que estão com o coração aflito. Sabe quando você está aflito, quando você está num momento difícil, aí vem alguém, às vezes não fala nada, mas faz um gesto. Faz um gesto que diz tudo que você precisava. Mas por vezes também, além dos gestos, existem palavras de conforto. E como é bom, né, você ter pessoas a quem recorrer, mas também ouvir assim, né, palavras de conforto, uma perspectiva diferente. Porque uma das características de alguém que está sofrendo é que o foco dele está muito específico na dor, na circunstância adversa, e às vezes ele não consegue ver todo o quadro. E alguém que chega então e consegue manifestar afetividade, alguém que consegue dar palavras, né, de incentivo, de apoio, é uma forma de Deus curar a nossa dor. Deus está presente, mas mais do que isso, Deus coloca pessoas presentes na sua vida, e mais do que isso, né, Deus coloca pessoas que vão manifestar ações de afeto, de encorajamento e palavras também de conforto e consolação. E o terceiro ponto aqui, para a gente encerrar, como Deus curador, nos recompensando pela fidelidade à missão. Isso aqui também é algo muito valoroso para nós. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E é interessante porque, sabe que esse sofrimento aqui do apóstolo Paulo, essas angústias, elas não foram causadas por causa da sua vontade própria, mas era porque o apóstolo Paulo estava sendo obediente aos comandos do Senhor. Ele recebeu uma missão do Senhor. E aqui está um ponto, né, interessante para a gente pensar. A grande indagação, né, que nós receberemos e que a gente precisa responder, não é sobre o quanto nós sofremos enquanto realizamos a missão do Senhor. Não é essa a pergunta mais importante. A pergunta mais importante que a gente precisa responder é, mas enquanto nós sofremos, nós nos mantivemos fiéis ao Senhor? Essa é a grande questão. Enquanto você está sofrendo, você continua fiel à missão que você recebeu? Você continua obedecendo ao Senhor? Porque se esse for o caso, existe recompensa. O apóstolo Paulo, né, muda drasticamente a sua fala. Lutas, combates por fora, temores por dentro. Agora no versículo 9 ele diz, agora me alegro. Mudou a realidade. Mudou a realidade por quê? Porque ele sabe que Deus está presente com ele. Deus enviou Tito para confortá-lo. Tito trouxe uma mensagem que intensificou esse conforto, mas ele também percebe como vale a pena ser fiel à missão que recebeu. E queridos, nós também, como discípulos de Jesus, recebemos uma missão. Nós recebemos uma missão de, independente do que aconteça, nos mantermos fiéis a esse chamado. Nós, como igreja do Senhor, devemos partilhar o Evangelho, viver a vida de Cristo, partilhar a vida de Cristo. E
essas coisas não nos livram dos sofrimentos da vida. Essas coisas não impedem que sejamos atingidos pela dor. Mas qual é a diferença? Por que a gente não desiste? Por que a gente não se entrega? A gente vive hoje numa sociedade que é bastante intolerante ao sofrimento. As pessoas fazem de tudo para evitar sofrer e, quando sofrem, logo reivindicam, né, ali os seus direitos, culpam pessoas porque alguém tinha que fazer eu sair disso, porque eu estou aqui por causa de alguém. Os mais antigos aqui sabem, né, que existe valor, lições que a gente só aprende nesses momentos de sofrimento. A gente só experimenta porções de Deus em momentos de sofrimentos mais intensos. Veja, por exemplo, Jó. Jó sofreu, não sofreu? Talvez um sofrimento que eu e você nunca teremos na vida. E que assim seja, amém. Sofreu demais aquele homem. Só que, como é que foi o final da sua experiência? Ele foi destruído? Apesar ali das suas lamúrias, apesar de ele ter essa perspectiva, puxa, por que isso está acontecendo? E Jó é o protótipo daquela grande questão, né? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas que servem a Deus sofrem? E aí a resposta está lá no final. Deus fala assim, você está fazendo muita pergunta, Jó, que você não tem a resposta. Mas sabe o que está acontecendo agora? Você está me experimentando de uma maneira mais intensa e profunda do que qualquer outra pessoa também. Então, o apóstolo João Calvino também comenta isso daqui, ele diz assim, pois quando Paulo causou tristeza nos coríntios, ele mesmo partilhou dessa tristeza, de tal modo que, em certo sentido, ele a causara a si mesmo. E como se dissesse, ainda que eu vos fira contra a minha vontade e me aflija a me ver obrigado a usar de severidade convosco, agora não mais me sinto angustiado ao perceber quão proveitoso tudo isso vos foi. É a ideia de que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não era a minha intenção ferir vocês, mas sabe o que está acontecendo? Eu tenho um dever para com Deus. E independente de qual é a situação, independente de qual tipo de sofrimento eu vou passar, a pergunta importante é se eu me mantenho fiel ao Senhor e à sua vontade. E é isso que eu fiz, e agora eu percebo que isso que estava me entristecendo, agora é motivo de regozijo, porque ela gerou o fruto, que essa é a minha recompensa. Deus abençoou essa situação, né, mudou a sorte. É mais ou menos aqui a ideia de um pai, uma mãe, né, que precisa às vezes educar o seu filho com um pouco mais de severidade, precisa aplicar ali uma disciplina, um castigo. Por vezes isso não é feito com alegria, né? Muitas vezes os pais fazem isso com até dor no coração e castigar os filhos, privar eles de algum tipo de benefício, de privilégio, é doído até em nós. Mas a gente sabe que esse tipo de dor, de angústia, ela tem uma causa boa, ela vai promover frutos, ela vai fazer o filho crescer, amadurecer na vida. Então, é mais ou menos essa ideia que o apóstolo Paulo está falando. Olha, como um pai que se sente aflito por ter que disciplinar um filho, mas mesmo assim ele o faz porque ele sabe que isso daqui vai gerar frutos lá na frente. O filho vai ficar brabo, vai espernear, vai ficar de mal, né? No entanto, essa chateação dele agora não representa a realidade final. Ele não entende, mas isso é necessário para o seu crescimento. E é isso que Deus faz conosco. A gente passa por sofrimentos e a gente não entende. Por que Deus fez isso? Por que eu fui castigado? Por que eu fui punido? Por que eu estou passando por isso? E, gente, é a oportunidade que a gente tem de amadurecer, de a nossa fé crescer, de a gente experimentar Deus
em níveis diferentes. E Calvino arremata dizendo: da mesma forma, Paulo não podia sentir-se prazeroso em irritar a mente dos coríntios, mas, estando ciente do motivo que influenciava a sua conduta, preferiu o dever à inclinação natural. Ou seja, o apóstolo Paulo optou por concluir, por realizar a sua missão e não seguir o caminho, a inclinação natural, que é evitar tudo isso. Quer saber? Deixa para lá. Não, ele falou, eu tenho um dever, né? E eu vou fazer isso porque isso é ser fiel. Eu concluo, queridos, dizendo o seguinte: a verdade que esse texto nos traz é de que quanto mais aflitos nós estamos, o conforto é maior também, o conforto que Deus preparou para nós. Sabe essa ideia da proporcionalidade? Quanto mais aflitos, mais sofrimentos nós enfrentamos, maior também é o conforto e o consolo de Deus para nós. Eu repito aqui uma frase marcante de Spurgeon, né, que ele dizia assim, que aqueles que mergulham no mais profundo mar das aflições são os que trazem as pérolas mais raras para cima. Quanto mais profundo a gente vai, mais riquezas a gente encontra. Quanto maior a intensidade do sofrimento, maior é o conforto que nós recebemos do Senhor. E também, a grande questão aqui para a gente refletir é: se sofrer nos faz amadurecer e nos faz cumprir a vontade de Deus, então a gente pode concluir que sofrer é uma bênção. Gente, o ponto é o seguinte: o sofrimento torna as pessoas melhores ou piores? Eu posso dizer, com base na minha experiência assim, de vida, que as pessoas mais amorosas e mais sábias que eu conheci e que eu conheço são pessoas que sofreram muito na vida. E você talvez pode averiguar isso na sua experiência. Geralmente, pessoas muito sábias são pessoas que aprenderam porque sofreram muito. Pessoas amorosas aprendem o valor do amor, às vezes pela ausência que tiveram dele. Mas, não obstante, o contrário também é verdadeiro. As pessoas mais rudes e amargas são também pessoas que sofreram muito. Então, o ponto é o seguinte: o sofrimento, ele não conduz você nem para ser melhor e nem pior, ele é só uma força que te move para algum lugar. Ele te tira de algum lugar. E aqui, eis a importância de nós pensarmos na palavra de Deus como a alternativa correta. Porque se a gente considerar a alternativa bíblica, se a gente olhar para essa experiência do apóstolo Paulo, a gente vai aprender que Deus cura a dor, nos tornando conscientes da sua presença. Que Deus cura a dor, nos encorajando por meio de pessoas. E que Deus cura a nossa dor, mostrando que há recompensa para quando a gente cumpre a missão. Que o Senhor fortaleça você, que o Senhor te ajude, né, diante das demandas da sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, nós refletimos aqui sobre a sua palavra, Deus, e essa experiência do apóstolo Paulo. Nós percebemos, ó Deus, como pessoas que servem ao Senhor, pessoas que amam ao Senhor, não são privados de enfrentar sofrimentos. Sofrimentos, às vezes, grandes demais, ó Deus. Às vezes, parece insuportável. E a expressão para resumir isso é exatamente isso: lutas, combates por fora e muitos, muitos temores e ansiedade por dentro. E talvez haja irmãos aqui nessa noite, Senhor, que estão passando por situação semelhante, talvez enfrentando combates por fora, talvez tendo que lidar com circunstâncias adversas que se agigantaram à sua frente, que roubaram, às vezes, a esperança, que têm desanimado
a vida deles, ó Deus, e também isso tem gerado, às vezes, temores por dentro, desconforto, desânimo, frustração, desesperança. Eu não sei o que pode estar acontecendo, eu não sei que tipos de sofrimentos os nossos irmãos aqui essa noite estão enfrentando, mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor é conhecedor de todos eles. E eu sei que a sua palavra, ela não volta vazia, porque ela é viva e eficaz. E eu peço, Pai, que teu Espírito Santo use a sua palavra para trazer conforto ao coração desses irmãos, para animá-los novamente na fé, para mostrar, ó Deus, que o Senhor tem os seus meios de agir, para mostrar, ó Deus, que isso faz parte, o sofrimento faz parte da escola do aprendizado divino, espiritual. Todos nós passamos por desertos, tempestades na vida, e isso é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente tenha, ó Deus, experiências diferentes, reais e mais intensas com o Senhor. Que a gente aproveite isso, Pai. Que a gente consiga perceber a sua presença, mesmo em meio à adversidade. Que a gente consiga perceber as pessoas que o Senhor aproximou de nós, amigos verdadeiros, ó Deus, familiares, pessoas que estão conosco, nos apoiando, pessoas que estão orando por nós, como isso é confortante ao coração, ó Deus. E às vezes a gente não enxerga isso, mas essa noite nós percebemos que é assim que o Senhor age. E também nos dá força, coragem, intrepidez, ousadia, ó Deus, para nos mantermos fiéis à missão que o Senhor nos deu. Nos ajude a não desanimarmos, nos ajuda a desenvolvermos as virtudes da perseverança, da esperança que nos move, ó Deus, para frente, e que a gente tenha essa consciência de que nenhuma noite ela é para sempre, que a tempestade ela não dura para sempre, logo vem a bonança, que depois de uma noite difícil, às vezes de choro, mas logo vem amanhã. Isso é esperança, isso é o que nós sabemos. Nós não sabemos quando vai acabar a nossa noite, as nossas tempestades, o nosso deserto. O que nós sabemos é que o Senhor está conosco. É que o Senhor quer que a gente aprenda algo, mas a gente tenha certeza também que a gente vai sair deste lugar e que a gente estará, ó Deus, com o Senhor e a sua vontade será realizada e essa será a nossa recompensa. Abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém.